Boa tarde a todos. Declaro aberta a 167ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brandobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aí em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, e os demais colegas. Também boa tarde ao público que vai nos acompanhar aí através do Facebook da Câmara, e a todos os servidores dessa casa também, boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, ausente. Miri Guimarães, presente. Sidnei Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 166ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Deixaram de comparecer os vereadores Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva e Miriam Guimarães. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e, de acordo com o artigo 68 do Regimento Interno, e devido à ausência da vice-presidente Doroteia de Paula Amaro Silva, convidou a vereadora Maria Helena de Godoy Santos para exercer a função de vice-presidente. Em seguida, solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício 0860 de 2020 da Regional de Governo de Poços de Caldas. Assunto: comunicação de liberação de recursos, senhora presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Senhoria para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recurso financeiro em 25/11 de 2020, no valor de R$ 176.868,51, destinados a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento 053-192-50/2019, assinado em 27/9 de 2019, no âmbito do programa Finisa, modalidade Finisa, despesa de capital. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução 004/2020, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de resolução 004/2020 foi aprovado em segundo turno por 4 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de resolução número 004/2020, ora aprovado em segundo turno, e o projeto de decreto legislativo 001/2020, aprovado em turno único na reunião anterior, seriam apreciados também em redação final dessa mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito. Dispensada a leitura e a seguir colocado em discussão e votação os pareceres de redação final do projeto de resolução número 004/2020 e o projeto de decreto legislativo 001/2020 foi aprovados por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias do mês de dezembro de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Ofício 396/2020, Bueno Brandão, 10 de dezembro de 2020. Assunto: resposta solicitada através do ofício 165/2020 desta edilidade. Serviço: Gabinete do Prefeito, Senhora Presidente. Em resposta ao solicitado através do ofício 165/2020, datado no dia 26/11/2020 e recebido pela administração em 1º/12/2020, venho através desse agradecer aos nobres edis e em especial à nobre presidente desta Igreja Casa, a gentileza de efetuar a devolução dos repasses do 12º antes do término do exercício, uma vez que foi útil ao município neste momento de fragilidade e de extrema dificuldades decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19. As devoluções foi muito úteis ao município com formações desenvolvidas com os recursos da devolução, tais como: efetuamos repasse ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, utilizamos nos diversos calçamentos em estradas vicinais, mão de obra e materiais de consumo. Utilizamos também na reabilitação da Praça Virgílio de Melo Franco, etc. Venho mais uma vez agradecer aos nobres edis pela devolução e colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessário. Sendo só que se cumpre no momento, subscrevo-nos com elevados votos de estima e consideração. Atenciosamente, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, senhora Suelene Almeida, digníssima Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 050/2020. Projeto de lei número 050/2020. Estabelece a política municipal da pessoa com deficiência, institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Da Política Municipal da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a política municipal da pessoa com deficiência e das normas gerais para a sua adequada aplicação. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se pessoas deficientes aquela que tem impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Artigo 3º. O atendimento aos direitos dos deficientes no município de Bueno Brandão será feito através de políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, profissionalização, entre outras, assegurando-lhes em todas elas o tratamento com dignidade e respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, conforme preconizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Artigo 4º. São objetivos desta lei: promover, primeiro, a inclusão A, da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, B, dos educandos com deficiência, 2, transtornos globais do desenvolvimento, 3, altas habilidades ou superdotação. Inciso 2, a prioridade no atendimento à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Terceiro, o combate ao preconceito e à marginalização.
Inciso 4º, a prevenção e o tratamento das causas evitáveis de deficiência. Artigo 5º, são diretrizes desta lei. Inciso 1º, a cooperação do município com outros entes federados, com organizações internacionais e com a sociedade civil. Inciso 2º, da pluralidade e a transparência no planejamento e na condução das políticas públicas de interesse das pessoas com deficiência. Inciso 3º, da transversalidade e intersetorialidade das ações necessárias à promoção e à proteção dos direitos previstos nessa lei. Inciso 4º, do controle social e institucional. Artigo 6º, deverá ser assegurado a todos o direito à acessibilidade ao espaço público, às edificações, ao transporte, à informação e à comunicação, bem como a adoção dos princípios do desenho universal na concepção da implantação de programas, políticas, projetos, serviços, produtos, equipamentos e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo. Parágrafo 1º. Considera-se desenho universal a concepção de produtos ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que, comprovadamente, o desenho universal não se possa ser empreendido, deve ser adotada a adaptação razoável. Artigo 7º. A política pública referente aos direitos do deficiente será garantida através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência. Capítulo 2. Do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 8º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de sigla CMDPD, de caráter permanente e deliberativo, vinculado ao Departamento Municipal de Ação Comunitária. Artigo 9º. O Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência funcionará como órgão deliberativo, controlador e fiscalizador da política de atendimento às pessoas com deficiência no âmbito do município. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deverá dar suporte quanto à estrutura física, administrativa e funcional do Conselho. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inciso 1º, elaborar os planos, programas e projetos da política municipal para a inclusão do deficiente, propondo providências necessárias para a sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive no que permite aos recursos financeiros e ainda no âmbito legislativo. Inciso 2º, zelar pela efetiva implantação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 3º, acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais de acesso à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas ao deficiente. Inciso 4º, acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária do município, sugerindo as modificações necessárias à execução da política municipal para a inclusão do deficiente. Inciso 5º, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos do deficiente. 6º, propor a elaboração de pesquisa e de estudos que visem a melhoria de qualidade de vida do deficiente. 7º, acompanhar, mediante relatório de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para a inclusão do deficiente. 8º, manifestar-se dentro dos limites de sua atuação acerca da administração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade. 9º, avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento à especialização do deficiente nos termos preconizados pela legislação e visando a sua plena adequação. 10º, convocar a Assembleia de escolha de representantes da sociedade civil quando houver vacância no lugar de conselheiro titular e suplente, ou no final do mandato, dirigindo os trabalhos eleitorais. 11º,
solicitar aos órgãos municipais a indicação dos membros titulares e suplentes em caso de vacância ou término do mandato. 12º, eleger o presidente, o vice-presidente e o secretário dentro de seus membros. 13º, elaborar seu regimento interno. 14º, solicitar a execução de serviços de natureza técnica, o apoio de servidores e técnicos no município. Artigo 11º. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência deverá realizar e coordenar conferências municipais, coincidindo preferencialmente com as conferências estaduais, visando avaliar e propor políticas públicas na área de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo a sua ampla divulgação. Artigo 12º. O Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência será composto por 10 membros titulares, 10 membros suplentes, sendo: inciso 1º, 5 membros representantes do poder público por meio dos departamentos municipais. Inciso 2º, 5 membros representantes da sociedade civil escolhido em fórum próprio. Artigo 13º. Para cada conselheiro titular será indicado simultaneamente um conselheiro suplente. Parágrafo 1º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, admitindo-se recondução. Parágrafo 2º. A função do membro do conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Parágrafo 3º. A nomeação e posse dos conselheiros serão feitas mediante portaria expedida pelo prefeito municipal. Artigo 14º. Perderá o mandato o conselheiro que: inciso 1º, apresentar renúncia ao conselho. 2º, faltar 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas sem justificativa, a qual deverá ser apresentada na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 3º, desvincular-se do órgão de origem de sua representação. Inciso 4º, apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções. Inciso 5º, for condenado por sentença irrecorrível em razão do cometimento de crime. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos 2º e a 5º, será assegurado o direito à ampla defesa, na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 15º. O regimento interno do Conselho será elaborado e aprovado por seus membros no prazo de 60 dias após sua instalação, devendo ser submetida à homologação do prefeito municipal mediante decreto. Parágrafo único. A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados no regimento interno. Capítulo 2º. Do Fundo Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Artigo 16º. Fica criado o Fundo Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, FMDPD, de natureza contábil, com autonomia administrativa e financeira, vinculado ao Conselho Municipal do Direito com Pessoa com Deficiência. Instrumento de captação e aplicação de recursos destinado a custear os programas, projetos e ações pertinentes à política municipal da pessoa com deficiência. Artigo 17º. Compete ao fundo: inciso 1º, gerir os recursos a ele transferidos em benefício das pessoas com deficiência. Inciso 2º, gerir os recursos captados pelo fundo através de convênios ou por doações. Inciso 3º, liberar os recursos a serem aplicados em benefício das pessoas com deficiência nos termos da resolução do Conselho. 4º, administrar os recursos específicos para os programas de atendimento aos direitos das pessoas com deficiência, segundo resoluções do Conselho. Inciso 5º, gerir os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Artigo 18º. Ao Departamento Municipal de Ação Comunitária compete a administração orçamentária, financeira e contábil dos recursos do Fundo Municipal de FMDPD e demais atos necessários à sua operação mediante iniciativa do CMDPD. Artigo 19º. O Fundo Municipal de Deficiência de Pessoa, FMDPD, mais fácil lá, né? Integrará o orçamento do município e observará, na sua elaboração e execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. Artigo 20º.
Os recursos descritos nesse artigo serão depositados em uma conta especial de titularidade do fundo a ser aberta e mantida em instituição bancária oficial. Artigo 21º. O fundo poderá ser regulamentado mediante o decreto do Executivo. Artigo 22º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas decorrentes do cumprimento desta lei. Artigo 23º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 26 de novembro de 2020. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer a política municipal da defesa da pessoa com deficiência e bem como a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Almeja amparar e possibilitar a melhoria da qualidade de vida e inclusão das pessoas que apresentam impedimentos ou barreiras físicas, mentais ou sensoriais em sua interação social, cultural, trabalhista e pessoal. Importante notar que em nosso município há inúmeros cidadãos com necessidades especiais e que essas necessidades se apresentam em vários gamas e especificações. Aliás, a defesa dos interesses dos deficientes trata-se de um direito fundamentais da pessoa humana. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal para que dela conheça e, afinal, aprovem-na. Bueno Brandão, 26 de novembro de 2020. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 050/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde a quem nos acompanha ao vivo pela transmissão da própria Câmara Municipal, a quem vai nos acompanhar através de sua gravação. Bom, não restam dúvidas da importância da instituição dessa política pública em prol das pessoas com deficiência, da criação do fundo, da criação do conselho, assim como já existem outras políticas públicas dentro do nosso município. Saneamento básico, conselho do idoso, das pessoas idosas, da própria segurança pública, infelizmente esse está parado, mas nós temos aí da própria política da cultura, da própria política do esporte e assim por diante. Vejam só como o assunto é difícil de lidar, como o assunto é difícil de gerir. Nós pegamos aqui, por exemplo, o caput do artigo 6º, deverá ser assegurado a todos o direito à acessibilidade ao espaço público, às edificações, ao transporte. No Bueno Brandão não há transporte público. Existe o transporte coletivo intermunicipal, mas o transporte coletivo municipal nós não temos. Mas nós temos o transporte público intermunicipal. A informação e a comunicação, bem como a adoção dos princípios do desenho universal na concepção e implantação de programas, políticas, projetos, serviços, produtos, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo. Bom, privado de uso coletivo, um supermercado, por exemplo, uma padaria, é um ambiente privado de uso coletivo. Quantos ambientes, um bar, quantos ambientes deste dentro do Bueno Brandão nós temos adaptados às pessoas com deficiência? Eu volto um pouquinho ao espaço público. Quantos ambientes públicos em Bueno Brandão, públicos, não privados de uso coletivo, só públicos, são totalmente adaptados à pessoa com deficiência?
Olha como esse assunto é difícil de gerir. Nós sequer engatinhamos nesse assunto. Precisa iniciar? Precisa. Uma cidade igual a nossa que não foi planejada sequer para veículos, imagine para as pessoas com deficiência. Porque nós, seres humanos brasileiros principalmente, nós temos o costume de olhar o material e não olhar o humano. Nós temos o costume, por exemplo, de fazer rampa em calçada, degrau em calçada, e não queremos ter uma rua esburacada, uma rua com lombada. Porque o meu veículo não pode tomar solavanco, mas o pedestre pode. Olha só como é a nossa cultura. E vai você implantar um passeio totalmente acessível. A briga, a dor de cabeça que você arruma com os cidadãos. Vocês sabem que eu não estou mentindo. E também não estou sendo fácil, vocês sabem disso. Uma coisa só que me restou uma dúvida, mas também não traz aqui prejuízo ao projeto. A gente vai no artigo 17. Compete ao fundo gerir os recursos a ele transferidos. Gerir os recursos captados pelo fundo, através de convênios ou doações. O inciso 1 está dentro do 2, o 2 está dentro do 1. Aí liberar os recursos, inciso 3. Administrar os recursos específicos, inciso 4. E vem gerir os recursos de novo. Eu entendo que não traz o prejuízo, mas vocês notem como que está repetitivo. Inciso 1, inciso 2, inciso 5, né? O 3 fala da liberação dos recursos. Uma outra questão também que eu achei, fiquei aqui um pouco em dúvida. O Fundo Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência, artigo 21, poderá ser regulamentado mediante decreto do Executivo. Isso já acho perigoso. Porque quando nós voltamos no caput, no início do capítulo, compete ao fundo, aliás, artigo 16, fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de natureza contábil, com autonomia administrativa. Se o caput, o artigo 16, fala que o fundo tem autonomia administrativa, coincidentemente, o artigo 21 cai por terra, porque ele daí não pode ser regulamentado por decreto do Executivo, se ele tem autonomia administrativa. Você pode regulamentar a presente lei por decreto, naquilo que couber, mas você não pode regulamentar um fundo por decreto. Quem tem que regulamentar o fundo ou gerir o fundo é o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e não o Executivo Municipal. O que fala o nosso projeto de lei fala que, mediante decreto do Executivo, aprova-se o regimento interno. O Conselho aprova o regimento interno e dá publicidade através de decreto do Executivo. Aí tudo bem. Até concordo. Mas o fundo ser regulamentado por decreto do Executivo é muito estranho. Eu nunca tinha percebido isso em nenhuma legislação do gênero. Não sei se os senhores vereadores entendem da mesma forma. Eu ficaria assim um pouco receoso com esse artigo 21. Certo? Ficaria um pouco receoso, sim. Eu não sei o que realmente quis dizer a redação desse artigo 21. Pode ser que tem alguma coisa descrita aqui que eu não estou enxergando, que está nas entrelinhas. Uma parte? Pois não. Eu entendo que poderá. Ele não está dizendo que ele vai ser regulamentado, ele poderá. Aquilo que está omisso aqui nessa lei. Né? Ele poderá ser, mas não é que ele vai ser regulamentado. Ele será regulamentado pelo decreto. Não, ele poderá ser. Aí eu acho que... mas eu vejo que o simples fato de abrir a possibilidade já é Assertivo.
já é duvidoso. Então, podemos apresentar uma emenda supressiva aqui do artigo 21. Poderemos aí, nesta semana, né? Qual o projeto? Isso porque nesta semana nós temos aí uma semana pela frente. Né? Nós não precisamos parar a votação do projeto de forma nenhuma. Não é isso? Doutora? Então, doutora, isso a gente aprova em primeiro turno. Né? Apresentamos uma emenda supressiva. E se porventura estiver correto o artigo 21, a gente retira a emenda supressiva em segundo turno. Como nós fizemos num projeto recentemente aprovado aqui. Aí nós estávamos tratando naquela oportunidade de orçamento, né? Só que essa aqui seria uma supressiva, né? Seria uma supressiva porque ela vai ser substancial, né? Ela vai substancialmente ao artigo, né? Eu queria só fazer um comentário. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Limissar. Bom, eu vejo um projeto de lei de extrema importância, instituindo aí a política municipal de pessoas com deficiência. Como o vereador Marcos já colocou, né, fez sua colocação, realmente é uma questão assim, bem delicada, mas estamos dando o pontapé inicial que fala tanto assim, em mobilidade urbana, acessibilidade. Então, eu acho que nós estamos dando um grande passo e pessoas que vêm discutindo e que em defesa às pessoas com deficiência física, intelectual e outros tipos de deficiência. Então, eu vejo assim com bons olhos que a gente está aprovando, né? Estamos finalizando aí a nossa legislatura e aprovando um projeto tão importante como esse. Meu voto com certeza é a favor. Também sou em defesa à causa, porque eu vejo da importância. Nosso município, às vezes, andando aí, né, nessa andança nossa de política, a gente vê quantas pessoas com deficiência, né, na zona rural, quantas pessoas que têm deficiência, e de todos os tipos de deficiência. Então, é muito importante um projeto desse e que a gente precisa mesmo colocar em prática, né, e iniciando com toda a dificuldade, eu sei que é difícil, como o Marcos já colocou, a gente nem as ruas, né, não são acessíveis, ainda mais as calçadas, a questão aí dos imóveis, né, espaços públicos. Você vê no fórum, nosso não é acessível, são poucos locais públicos que são acessíveis. Então, devemos começar, né, desde já e trabalhar para o futuro, né, para os próximos anos aí, a gente melhorar, né, o que temos que fazer a nossa parte. Então, a lei está para ir, veio, né, para ajudar essas pessoas, criando também o conselho, criando um fundo aí que pode angariar recursos através de pessoas que queiram doar e também através do governo federal, estadual e através do município também, convênios. Então, eu vejo assim com bons olhos e aprovo com o maior prazer esse projeto. Obrigada. Peço a vereadora Doroteia que assuma os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde. Falar um pouquinho sobre esse projeto, como que ele surgiu, né? Todos sabem, né, conhecimento de todos, que eu tenho filho com deficiência intelectual. E eu sempre tive muito dificuldade, né, para cuidar dele, por isso que eu entrei nessa luta. Porque logo assim que ele entrou em idade escolar, ele teria sido né, matriculado no prézinho. Então, houve uma grande dificuldade de aceitarem ele no pré, na escola, né, no ensino médio, né, no ensino básico, né, no ensino básico. Houve uma grande dificuldade, houve muito preconceito, né. Então, eu consegui apenas matricular ele, que ele fosse frequente apenas alguns meses. Depois da escola, né, aqui de Bano Brandão, né, eu já morava aqui na época, não aceitou mais. Hoje até entendo que os professores, né, diretores e a própria escola não estavam
preparada para trabalhar com alunos, porque ele seria o primeiro aluno com deficiência intelectual a ser matriculado no ensino básico. Mas era direito dele, né? Então, como mãe, eu lutei muito, né? Ele ficou alguns anos sem frequentar a escola, por preconceito, por muitas coisas na época que a escola não aceitava. Aí, quando eu cheguei, né, eu ganhei na justiça, através do mandato, né, do mandato de segurança, que ele fosse matriculado nessa escola e que ele voltasse a estudar. Mas eu não me sentia bem, né, porque meu filho estava lá na escola e ele estava assim, por causa de um processo que eu ganhei na justiça, que ele estava lá. Não foi de direito dele, né, como criança, a ir para a escola. Ele foi obrigado, né, já que ele veio na justiça, então ele foi obrigado. Então, foi realmente muitos anos de muita luta, até, né, eu com algumas mães se reunimos e em 91, né, foi dia 27 de outubro de 91, nós fundamos a PAI. Então, né, foi através desse preconceito com a própria nossa sociedade, preconceito de escolas, com os não assim preparados, né, para uma inclusão social. Então, esse grupo de mães, né, sou uma delas, sou uma das fundadoras, nós fundamos a PAI. Então, hoje, esse conselho vem para quê? Para dar segurança. Então, era o meu sonho fundar o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Aí, conversando com o Dr. Gustavo durante alguns meses, né, que a gente veio estudando, esse projeto não poderia sair daqui, né, que teria que vir do Executivo. Aí, conversando com o prefeito, e o Gustavo sempre tomando frente, ajudando, montou o projeto. Tivemos ideias, né, elaboradas também pelo senhor Lorival, que deu o maior apoio. Aí, depois que veio as ideias do senhor Lorival, do papel do Gustavo, que desceu para o Executivo, e lá, né, eles fizeram o projeto e acrescentaram, claro, mais coisas, né, leis, né. Então, é para dar segurança para as crianças deficientes de Bueno Brandão, para dar segurança. E com esse projeto, ele sendo aprovado, a gente tem como cobrar mais do município, né? A gente passa a ter acessibilidade, mas entra ano e sai ano, continua do mesmo jeito, né? Os prédios que não tem, continuam a não ter, né? São, né, a maioria os públicos são mais frequentados, né? Então, a gente vai ter como, assim, maiores condições para cobrar. Então, esse é o projeto, é da minha autoria, é do Dr. Gustavo, é do senhor Lorival fiscal, né, lá da prefeitura, né, e agora nós trouxemos para a Câmara, até com essa, né, que diminui os preconceitos, ainda temos bastante preconceito no Brandão com os deficientes, temos muito ainda, né, mas, né, com a ajuda de vocês, esse projeto sendo aprovado, né, que tenho certeza vai ser aprovado por todos, né, e agora a gente sabe que essas crianças vão ter mais segurança, né? E que a PAI, graças a Deus, hoje, né, nós somos uma PAI, uma das melhores da PAI do sul de Minas, realmente é uma das melhores da PAI do sul de Minas, né, e que cuida das nossas crianças, né? Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade que tive de ir para a PAI. Então, eu agradeço a todos vocês que votarem a favor, né, do projeto que não só para, né, é para todas as crianças, adultos e idosos dos nossos municípios. Que a gente tem muitos que não frequentam a PAI por idade, né? Que a gente tem, né, tem estatuto lá, uma certa idade que pode frequentar. Mas aqueles também que precisam de uma segurança, esse projeto vem a trazer. Muito obrigada a todos. Peço à vereadora Suelene que assuma seus trabalhos. Com a palavra a vereadora Maria Doroteia de Paulo Amaro Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde. Permissão que eu faça uso da palavra sentada. Concedido. Esse projeto aqui veio em boa hora. Conversando com o seu Lorival há vários dias atrás, ele sabe também que eu tenho um deficiente dentro de casa. Faz 15 anos que eu tenho uma pessoa portadora de necessidades especiais, que é cego, que aqui na nossa cidade não tem acessibilidade nenhuma para deficiente cego, não tem ajuda nenhuma de entidade para deficiente cego, porque eu procurei até trazer aqui para a cidade o Braille para ajudar
aos deficientes visual, e até hoje nada foi feito. Então, eu sei que esse projeto aqui, daqui a um tempo, vai ter uma segurança para essas pessoas deficientes que não são valorizadas aqui no nosso município, que não tem nada a favor. Porque eu sei o quanto que é difícil uma pessoa subir aquela rampa ali da rua direita, na onde plantaram flores ali. O quanto é difícil eu com meu marido subir ali. Não tem acessibilidade nenhuma. Quando foi para ter aquela plantação da jardinagem na praça, na calçada, eu fui atrás, pedi explicação. Até hoje não me deram explicação nenhuma por que foram plantar aquilo lá. Tirou a acessibilidade toda da pessoa deficiente. Porque um cadeirante ali, com a pessoa empurrando o cadeirante, ficou tão difícil. Porque eu já notei pessoas andando ali, empurrando. É difícil. Eu com o Everaldo, meu marido, para mim carregar ele de lado, segurando o braço dele, 2 pessoas, ficou muito estreita aquela sarjeta ali. Então, que tome providência, que esse projeto, que aconteça, que não deixa mais tirar a acessibilidade dos portadores especiais aqui na nossa cidade. Porque eu falo, tiraram todo o direito da pessoa andar naquela sarjeta ali. Na rua direita, aqui descendo a calçada. Então, olha para vocês verem, como que esse projeto vai trazer tanta segurança para os portadores hoje. Que se eu tivesse um projeto disso aqui, eu teria corrido atrás, não teria deixado, mesmo feito, teria que ter desmanchado, porque daí era um direito do deficiente que tinha tirado. Agora, como que vai mexer numa coisa que é os moradores que pagou para fazer? Então, tirou toda a acessibilidade das pessoas deficientes, visual e o cadeirante que passa por ali. E esse projeto aqui, nossa, eu sou favorável, sim, e agradeço a presidente, a Suelene, o doutor Gustavo, o seu Lorival, porque isso daqui vai dar uma segurança para vários deficientes, não só pelos adolescentes, pelas crianças, mas pelos idosos, todos os idosos que passam por necessidades especiais, porque hoje nós estamos aqui saudável. E daqui a um tempo, será que a gente não vai precisar ser um deficiente? Então, a gente tem que pensar nisso também. Mas meu voto é favorável e agradeço a todos que estão empenhados nesse projeto, que é uma segurança. E eu fico feliz da vida de estar terminando esse mandato meu e aprovando um projeto tão especial, que daqui a uns 20, 30 anos, se eu for viva até lá, esse projeto aqui, eu sei que eu dei o meu sim. Muito obrigada, senhor presidente. Permite uma parte, senhora vereadora? Sim. Por gentileza, obrigado. Eu discordo da opinião da senhora quanto àquela calçada. Talvez uma das calçadas mais acessíveis de Bueno Brandão, na principal rua que nós temos, é aquela calçada. Calçada inacessível, por exemplo, é a calçada que a gente já tem, por exemplo, na rua Afonso Pena. Quando a gente desce da Praça Virgílio de Melo Franco pela rua Afonso Pena, até nós acessarmos a Prefeito Domingos de Branco, aquilo que é uma calçada inacessível. Um trecho de 200 metros, nós temos 2 rampas que uma pessoa saudável, sem deficiência, atravessar já dá trabalho. Imagine com uma pessoa com deficiência. Aquele passeio, aquela calçada que a Vossa Excelência está se referindo, ela é toda num plano só. Ela é numa continuidade só. As calçadas têm que ser daquela forma. Aí chega para atravessar, para transpor uma via transversal, tem que ter a elevação para acessar o outro lado. Aquela calçada é acessível. O que falta naquela calçada é o piso tátil. O piso tátil falta nela. O piso tátil, porque aí as pessoas, infelizmente, que não têm a visão, elas se locomovem pelo piso tátil. Elas vão pisando no piso tátil, que são aqueles bloquinhos amarelinhos, que foram colocados lá em frente, o CRAS, aquilo é piso tátil, as pessoas se orientarem. O que não pode acontecer na nossa cidade é o que acontece, eu vou citar nomes aqui, aliás, nem vou citar para não gerar um mal-estar. Mas é a rua Barão de Campo Místico, quantas elevações nos passeios? É que vergonha. A pessoa tira o direito do coletivo em prol do particular, não existe isso na legislação. A Constituição não permite. Eu quero acessar o meu estabelecimento, faço uma rampa no passeio.
Eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto nem de comentar esse assunto. Eles queriam fazer aqui onde é o café com mistura. Eu não aceitei. Vocês lembram que estava quase fazendo? Eles queriam fazer lá agora onde é uma clínica para receber as pessoas que vão tirar a habilitação por lá debaixo da Dona Cruz. Eu lembro que já estava quase que pronto. Intervi, não aceitei. Aqui no consultório odontológico. Consultório odontológico. Eu me lembro, o ano passado, o ano retrasado, o senhor Josenberg Xavier abriu para nós aqui, tempo de uma semana, para que nós opinássemos sobre a questão da Praça Virgílio de Melo Franco. Fui totalmente ao contrário ao rebaixamento da praça. Falei numa entrevista na rádio recentemente. O único espaço público totalmente acessível num plano só é a Praça Virgílio. Isso sim é defesa. Ele ficou um pouquinho mais estreito, aquela calçada, aquele passeio ficou um pouquinho mais estreito, mas ainda está dentro das normas da ABNT, porque as normas da ABNT falam no mínimo 90 centímetros, ele dá muito mais que 90. O que nós precisamos de calçadas são calçadas, pode ser de piso grosso, mas que tenha o piso tátil, que não tenha degrau, que não tenha buraco, que tenha orientação, que tenha transposição de uma calçada para outra, que não tenha poste no meio, que não tenha poste de telefone. Vocês lembram os telefones públicos? Foi através de requerimento de minha autoria que foram retirados do município, que não eram utilizados e causavam falta de acessibilidade, perigo aos transeuntes. Mas ali era a calçada já pronta, o que foi mexido ali, ela era certinha, a calçada, e só diminuiu a largura, é isso que eu quis dizer. Então, ficou difícil para os moradores, sim, para as pessoas com necessidades, para uma pessoa empurrando uma cadeira, subindo, eu já vi gente assim, e eu com meu marido, anda batendo na parede. Então, é difícil. É isso que eu quero que tome providência, que daqui a um tempo não se faça mais isso, que esse projeto aqui é uma segurança para os moradores. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sidnei Constantini. Boa tarde a todos. Eu também vou ser em favor desse projeto que estabelece a política municipal da pessoa com deficiência física especial. Como se diz, em relação à acessibilidade, o Brandão, se você pegar num todo de 100%, 80% não tem acessibilidade. As ruas, eu acho que o fiscal de obras e de tributo, tudo aí, quando uma pessoa for fazer alguma construção, você tem que ver isso aí, porque toda quanto é construção, entra construção e sai construção, o passeio sempre tem. Aqui, a gente a pé, a gente que não tem problema nenhum, a gente não consegue passar com um passeio. Eu não vou citar nome não para não ofender ninguém, mas você não consegue a pé, a gente. Agora, quanto mais uma pessoa, né, portador de deficiência. E agora, sobre esse projeto, eu vou votar a favor, é um projeto que veio em boa hora. Quanto pessoa deficiente que tem dentro do município nosso, Bueno Brandão e município. Então, isso aí, tem muita gente esperando por isso aí, para a aprovação desse projeto e criar esse fundo aí. Então, eu vou te contar, eu sou a favor desse projeto. E é isso aí, o projeto desse tipo, pode vir quantos quiser, que eu, por exemplo, estou no fim do mandato, sou a favor. Se tivesse vindo no começo do mandato, já tinha votado a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão para que eu passe o uso da palavra citada, senhor presidente. Concedido. Boa tarde, senhor presidente, componentes da mesa, senhoras e senhores vereadores, público que vai nos assistir pelas redes sociais e também os funcionários. Eu também vou votar a favor desse projeto, né, que veio até que em boa hora, mas eu vejo aqui também uma sequência já, certo? Porque não adiantava esse projeto aqui também, se nós não tivéssemos votado lá o código de obra, o código, o parcelamento do solo, certo? Porque lá também existe isso, passeio de 1,5 metro, não pode ter calçada, o código de obras não pode ter rampas, porque não adianta só isso aqui, não é isso? Mas graças a Deus nós implantamos já nesse mandato, esses aí, foi mexido no código de postura, né, que é onde tem a fiscalização, os códigos, porque não adianta também aqui esse projeto sem os outros lá, porque aí você ia ver aqui, é um direito dele, mas aonde que está assegurado na lei que ao construir ele não pode fazer isso? Lá no código de obras, sendo aprovado nessa casa. Né? Não adianta nós defender esse aqui agora sem termos lá aprovado aquele lá atrás que impedia determinadas atitudes
que está sendo imposta aqui por esse projeto, né? Então, eu vejo assim que realmente ele veio nos fechar nosso mandato aqui com chave de ouro, esse projeto. Porque nós criamos as possibilidades de que ele seja já cumprido com as determinações nos projetos dos quais nós aprovamos lá atrás, né? É prudente a gente analisar melhor esse artigo 021, fazendo aí a emenda supressiva, né, desse artigo 21, daquela forma da qual nós discutimos, né? Então, meu voto é favorável, salvo emenda. O senhor vereador, permite uma parte? Pois não. Serei muito breve. Agora, o que me incomoda na questão, eu não ia mencionar esse assunto, não ia mesmo. Porque nós já sofremos bastante lá atrás com esse assunto. Inclusive, quando eu trabalhei junto com o grupo de pessoas para a instituição do Código de Obras, que outras administrações, desde 2010, não tiveram coragem de fazer. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser exaltado. Porque é muito fácil criticar, mas colocar o dedo na ferida dos outros é fácil, mas colocar na própria, a maioria não gosta de fazer, não. Então vamos lá. Eu não gosto nem de falar, mas o que me incomoda, Código de Obras e o projeto de lei da acessibilidade das pessoas com deficiência, dos direitos da pessoa, é que pessoas, recentemente, quando nós fomos aqui, bem dizer, para alterar o Código de Obras sobre a questão do recuo, agora trabalham aqui, trabalharam no bastidor para mandar um projeto de lei para nós também. Qual a coerência dessas decisões? É claro, o município nosso não foi planejado, a nossa cidade não foi planejada. Nós precisaríamos, tanto é que nós aprovamos melhorias, porque determinados lotes foram registrados com 100 metros quadrados, 80 metros quadrados. Como que você institui recuo? Mas foi por uma questão pessoal, aquele movimento daquela vez da não adoção dos recursos. Quando eu falo recuo, é para isso. A defesa minha de recuo é isso. É para gerar acessibilidade às pessoas. Para que os engenheiros possam trabalhar numa estrutura saudável para todos. A gente legisla contra nós mesmos. Isso me incomoda demais. A gente tem que avançar nesse sentido. Nós temos que parar de usar hipocrisia. Isso me deixa, sabe? Mas muito bem lembrado por Vossa Excelência. Nesta legislatura, nós demos grandes passos. Parcelamento, Código de Obras e agora, se Deus quiser, aprovação desta vai tornar-se lei, né? Os direitos da pessoa com deficiência. Olha para ver. Avança. E eu falo para o pessoal, paciência, gente, paciência. Essas atitudes que a gente toma agora só vão aparecer resultado daqui 5, 10 anos. O município que tem história de 80 anos de construções de qualquer maneira, não é de uma hora para outra que aparece resultado, não. Obrigado. Só concluindo, vejo dessa forma também, né? Porque mesmo no Código de Obras nós tivemos que fazer alguns recuos, né? Que veio para essa casa, para a gente estar alterando aquela lei. Mas mesmo assim, com aqueles recuos, mesmo assim nós ainda tivemos um avanço muito grande. Que é possível dar possibilidade, nós aprovando esse projeto aqui, aqueles projetos dá possibilidade ao município para que possa cumprir isso aqui. Sim. Né? Mesmo com aqueles recuos que a gente teve que fazer. Mas eu sou favorável e agradeço aí os autores do projeto, inclusive teve a participação da Câmara, como foi colocado, também do Poder Executivo Municipal e também de algumas pessoas, né, voluntários. Então, meu voto é favorável e que a gente, os deficientes nossos aí, né, quem tem as deficiências, que tiram um bom proveito desse projeto aprovado aí nesse final de mandato. Quem sabe, tem uns 4 próximos anos aí para estar executando. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei, não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 050/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 050/2020, salvo emenda. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim.
Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sidnei Constantini. Sim. Eu não, assim, não, nesse projeto aqui eu não voto, né? Mas claro que eu votaria nele com imenso prazer. O projeto de lei número 050/2020, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Em votação, a emenda supressiva número 001/2020 ao projeto de lei número 050/2020. Vai ser de sua autoria, né? Pode ser. Então, não, Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei, a emenda supressiva número 001/2020 ao projeto de lei número 050/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 051/2020. Projeto de lei número 051/2020. Altera a Lei Municipal 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a Lei Municipal 2264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão da atividade 2275, assistência odontológica, atenção primária à saúde, coronavírus, no plano plurianual para o período de 2020 a 2021, a qual será vinculada ao programa 0020, promoção à saúde de qualidade, com as seguintes características. 01, código 2275, descrição, assistência odontológica e atenção primária à saúde, coronavírus. 02, característica da ação, atividade, novo, temporária, início previsto no mês 11/2020, término previsto no mês 3 de 2021. 03, unidade responsável pela execução da ação, código 0210, descrição, Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão da atividade que se trata o artigo anterior no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2020. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, no valor de R$ 3.862, para fazer face à execução da atividade que se trata o artigo 1º dessa lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão 02, Prefeitura Municipal, Unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, Atividade 2275, Assistência Odontológica à Atenção Primária à Saúde, Coronavírus. Natureza da despesa, 33,90,30, material de consumo. Valor, R$ 2.000, destinação Covid 154. Órgão 02, Prefeitura Municipal, Unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, Atividade 2275, Assistência Odontológica, Atenção Primária, Saúde, Coronavírus. Natureza da despesa, 33,90,39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Valor, R$ 1.862, destinação Covid 154. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos para abertura dos referidos créditos especiais o excesso de arrecadações de que se trata o artigo 3º dessa lei, conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964.
Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3º no percentual de 30% anual, na LOA de 2020, Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2020, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Envia projeto de lei, serviço Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a essa Igreja Casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem como escopo de solicitar atualização legislativa para abrir crédito especial para dotação, assistência odontológica, atenção primária, saúde, coronavírus, para manutenção e expansão dos atendimentos odontológicos no âmbito da atenção primária à saúde, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas, para mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à emergência da saúde pública de importância nacional, que é o SPIN, decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19, conforme a portaria 3008, de 4 de novembro de 2020, num valor de R$ 3.862, sendo necessária tal alteração para adequar na Lei Orçamentária LOA de 2020, Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Sendo que só se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 27 de novembro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. E acompanha aí a metodologia do impacto orçamentário e financeiro. Esse é um parecer, né, contábil da contadora Isabel Cristina de Moraes, que é a contadora do Departamento de Saúde. E é isso. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 051/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 051/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 051/2020. Antônio Marcos Martins? Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Diego Luiz Casalotti? Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva? Sim. José Raimundo de Castro? Sim. Miriam Guimarães? Sim. Sidney Constantini? Sim. Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 051/2020 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 052/2020. Projeto de lei número 052/2020. Altera a Lei Municipal 2.150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a Lei Municipal 2.264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020, Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão da atividade 2276, atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão arterial. Atenção primária de saúde, coronavírus, no plano plurianual para o período de 2020 a 2021, a qual será vinculada ao programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, com as seguintes características. 01, código 2276, descrição, atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão arterial, atenção primária à saúde, coronavírus. 02, característica da ação, atividade, novo, temporária,
Início previsto no mês 11 de 2020 e término previsto para o mês 3 de 2021. 03, unidade responsável pela execução da ação, Código 0210, descrição, Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão da atividade que se trata o artigo anterior no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2020. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, no valor de R$ 19.000, para fazer face à execução da atividade de que se trata o artigo 1º dessa lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão 02, Prefeitura Municipal, Unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, Atividade 2276, Atenção às Pessoas com Obesidade, Diabetes e Hipertensão Arterial, Atenção Primária, Coronavírus. Natureza da despesa, 33,90,30, material de consumo. Valor, R$ 19.000. Descrição, Covid 154. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos a abertura dos referidos créditos especiais, o excesso de arrecadações que se trata o artigo 3º desta lei, conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3º, no percentual de 30% anual, a LOA de 2020, Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Assunto envia projeto de lei, serviço Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta Egrégia Casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem como escopo de solicitar autorização legislativa para abrir crédito especial para adotação, atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão arterial, atenção primária à saúde, coronavírus. Para atenção às pessoas com obesidade, diabetes de mellitus e hipertensão arterial sistêmica, no âmbito da atenção primária à saúde, no contexto da emergência de saúde pública de importância nacional, SPIN, decorrente da pandemia do SARS-CoV-2, declarado pela Portaria 188, Minas Gerais, Ministério da Saúde, conforme Portaria 2.994, de 29 de outubro de 2020, no valor de R$ 19.000, sendo necessária tal alteração para adequar a Lei Orçamentária Anual à LOA de 2020, Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Só que se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 27 de novembro de 2020, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. E acompanha a declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário financeiro. Declaro para fins de cumprimento da Lei Complementar 101 de 2000, que o projeto de lei número 052, que se trata da abertura de crédito especial e da outras providências, da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, é compatível com a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, no que se refere às metas da administração, assim como é compatível com o PPA, que é o Plano Plurianual. Declaro ainda que, com base na estimativa do impacto orçamentário e financeiro, que a autorização da referida despesa não afetará em proporção um aumento de despesa. Bueno Brandão, 27 de novembro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão? Aí segue, então, aí, seguindo a metodologia do impacto orçamentário e financeiro, que é um parecer contábil da Isabel Cristina de Moraes. Em votação. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 052/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora Presidente,
Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Os dois projetos tratam de abertura de crédito especial. O primeiro, já aprovado, assistência odontológica, e o segundo refere-se à atenção das pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão arterial, que já é conhecido, inclusive tecnicamente, infelizmente, pela nossa população. Com essa questão de pandemia, muito se reduziu a questão de exercício físico, reuniões, né? Por exemplo, o município autorizou recentemente a volta das aulas de Zumba, e já teve que cancelar novamente. Pelo aumento aí expressivo de casos na última semana aqui dentro do nosso município, assim como está ao redor de todo o mundo, né? Não é só a nível de Brasil, infelizmente. Essa pandemia veio a nos mostrar como somos, né, fracos a algo invisível, né, que a gente não consegue, por hora, superar. Apenas vou deixar aqui, tem a questão aí de o serviço de pessoa jurídica e uma parte de material de consumo, e o 0,52 apenas material de consumo, que é no valor de R$19.000. Para encerrar, deixar claro uma questão que anda ocorrendo na UBS, na Unidade Básica de Saúde, por questão da própria pandemia. A dentista, né, odontóloga titular, está de afastamento médico por questão de gravidez e questão de pandemia. O município estava seguindo até então a lista do concurso lá de 2016, como agora não há mais necessidade, o município já vai preencher essa lacuna. Por quê? A última pessoa que estava na listagem do concurso estava dentro do prazo de resposta que o município lhe deu. É uma profissional da cidade de Ouro Fino. Com certeza, isso eu já conversei semana passada com o recurso humanos da prefeitura, o responsável, o senhor Edson. Com certeza ela já deve ter dado a resposta. Aí a próxima seria uma profissional da própria Bueno Brandão, que já facilita muito a aceitação. As pessoas estavam pedindo, algumas pessoas estavam pedindo o atendimento por parte da profissional no gabinete, né, na UBS, e o município, não é que o município estava de olho fechado, não é isso, é que o município tem os trâmites legais a seguir. E não pode deixar as pessoas que estão na listagem do concurso, até então estavam ainda, né, porque nós ainda não havíamos recusado a extensão, né, da validade daquele concurso de 2016, então tinha que seguir a listagem. Agora, com o declínio que agora encerrou-se aqueles 4 anos do concurso de 2016, a prefeitura, havendo vacância, a prefeitura pode contratar, porque daí não há desobediência à lei complementar 173 de 2020, porque existe a vacância. Não incide aumento de despesa, e sim a vacância do cargo. Apenas deixar isso claro, que às vezes eles podem nos questionar, mas vocês estão botando crédito especial para a odontologia, sendo que o gabinete odontológico está, por hora, com suas operações ineficazes. Por esse motivo também, é bom deixar bem claro para a população. Só uma parte, aproveitando ainda tem espaço. À vontade. Mas também tem o outro consultório laboratório lá da Esperdade. Muito bem que lembrado. está funcionando. Né? Perfeito. Entendeu? Né? Inclusive, só aproveitando um gancho, num dos grupos eu respondi ao pessoal, com esse projeto vocês vão fazer, o prefeito vai contratar mais. Não é isso. O cancelamento daquilo que deu a possibilidade de contratação agora, ia ser chamados esses efetivos. Isso. Agora está chamando contratados, quer dizer, é o contrário que estava se imaginando atrás, né? Isso. Mas eu também sou favorável para que todas as palavras que você senhoria colocou. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 052/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 052/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidney Constantino. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 052/2020 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 036/2019. Projeto de lei número 036/2019. Institui a Semana Municipal do Legislativo nas escolas, objetivando fornecer aos alunos da educação política e as informações a respeito do Poder Legislativo e das outras providências.
Artigo 1º. Institui a Semana Municipal do Legislativo nas escolas do município de Bueno Brandão, objetivando fornecer informações sobre política e o poder legislativo e todos aos alunos da educação básica de ensino. Parágrafo 1º. Serão abordados os seguintes temas. Inciso 1º. Função da Câmara e dos vereadores. Inciso 2º. A importância da democracia e do direito do voto. Inciso 3º. Direitos e deveres do cidadão. Inciso 4º. Leis municipais. 5º. Ações da Câmara no semestre. Parágrafo 2º. A visita deverá ser agendada com um mínimo de 48 horas de antecedência com a direção da unidade escolar. Artigo 2º. O evento passará a fazer parte do calendário escolar oficial do município. Parágrafo único. A data será determinada pela Diretoria de Educação Municipal. Artigo 3º. Durante a semana do Legislativo nas escolas, a Câmara Municipal se disponibilizará a receber os alunos e professores em sua sede. Assim como os vereadores e servidores poderão visitar as escolas da rede municipal e estadual de educação para debater com os alunos, pais, funcionários e professores o papel do Poder Legislativo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões de Bueno Brandão, 11 de novembro de 2019. Diego Luiz Casalotti, vereador da 18ª Legislatura. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres colegas, apresento o presente projeto de lei almejando a merecida atenção e aprovação dos nobres integrantes dessa Casa Legislativa. Com deferimento do referido projeto, será possível mostrar nosso trabalho e competências perante aos jovens da comunidade, e isso também servirá para que esses desenvolvam a criticidade em relação à política, entendendo principalmente a função do Legislativo e suas limitações. A medida será de grande incentivo para a educação política e o engajamento de nossos jovens, que serão o futuro do nosso município. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, aprove-a. Atenciosamente, Diego Luiz Casalotti, vereador da 18ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 036/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 036/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 036/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Ai, desculpa, gente. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantino. Sim. Esse projeto eu também não voto, mas eu votaria com imenso prazer, viu, colega? Obrigado. O projeto de lei número 036/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.